Muito bem, nessa última aula do capítulo 11, nós vamos fechar, com a demonstração de um método formal de obtenção dos campos. A gente está interessado, essencialmente, em obter os campos de radiação e a intensidade de radiação. E a gente vai aplicar esse método formal para analisar a antena de dipolo, mostrar as características de diagrama de radiação da antena de dipolo. E a gente vai comentar, certo, sobre alguns parâmetros muito utilizados na determinação do desempenho de antenas. Muito bem, a gente na última aula mostrou como calcular os campos de um dipolo elétrico ou dipolo magnético, e a gente viu quão complicado é fazer esses cálculos, Ou seja, levando em conta todos os campos, os campos na zona distante e na zona próxima, levando em conta todos os termos, a álgebra é razoavelmente complicada. Então existe um método formal que permite extrair os campos de radiação. Então a gente vai falar sobre isso agora. A gente vai ver que existe uma metodologia bem definida de obtenção desses campos de radiação. Então isso aqui é aplicável para os campos de radiação. A gente está interessado naqueles termos, que contêm o fator de propagação, exponencial complexa, e a variação com inversa distância. Vamos olhar para o potencial vetor, igual a expressão de corrente, aquela expressão que coloca a mim, mas geralmente a gente está falando de radiação no vácuo, mas vamos conservar o meio linear. Essa seria a expressão. E aí você tem um fator de propagação em cima. Então, geralmente a geometria é essa geometria aqui, que você tem a sua distribuição de corrente, com volume finito localizado em torno da origem. A gente não tem mais aquela hipótese das dimensões serem pequenas em relação ao comprimento de onda, mas a gente está interessado nas situações em que você está na zona distante, ou seja, em que a distância é muito maior do que a dimensão, digamos, que tudo isso esteja contido no raio de R0, então está interessado nesse regime aí. A gente tem que levar em consideração as diferenças de fase das várias componentes de corrente dos elementos de volume naquele ponto R, na distância R. Então, como fazer isso? Certo? Então, observe, os fatores, o que a gente sabe que ocorre para o campo distante é que quem contribui para os termos de radiação, essencialmente, são as diferenças de fase verificadas nessa função aqui. Ou seja, para todos os efeitos, então, para R muito maior do que R0, ou seja, na região, na aproximação de campo distante, você está interessando nos campos de radiação, os efeitos mais importantes os efeitos que vão determinar os fatores 1 sobre R, no potencial vetor, e nos campos, são aqueles que advindos desse fator de fase. Então, essencialmente, a função módulo pode ser substituída diretamente pela função 1 sobre R, uma vez que esse tamanho é no máximo igual a R0, que é muito menor do que o tamanho de R, de x. Então, essa função pode ser transformada na função 1 sobre R. E
E mais uma vez, né, essa função módulo no fator de fase pode ser aproximada também, né, por aquela aproximação, por aquela expansão em primeira ordem de termo, que é o que? Aproximadamente R, né, primeiro termo, módulo de x, mais a correção, que é menos x' escalar, x' sobre módulo, x sobre módulo de x, que dá o vetor radial. Né? Então, essa é a aproximação. A gente não pode aproximar a exponencial em si, porque a exponencial em si depende do tamanho relativo da distribuição em relação ao momento de onda. A gente pode aproximar no caso de situações de polos em que as dimensões eram muito pequenas em relação ao momento de onda, mas agora não. Certo? Então, nesse contexto, né, o potencial vetor fica o quê? Isso aqui vira R, né? Isso aqui vira o fator que é R menos x' escalar a R. Então, para todos os efeitos, o potencial vetor vai ser igual a μ sobre 4π, integral dv', 1 sobre R, né? J x' menos jk R menos x' escalar a R, né? Bom, então essa função sai porque R é a medida da origem. R é um vetor que é medido da origem até o ponto de observação, não depende da variável de integração. Então esse fator de fase também sai. Então você olha já diretamente que aparece uma onda esférica aqui fora. Né? O termo de onda esférica, que se termo fator de fase, né? Exponencial complexo sobre R, onda esférica, né? E aqui você fica um integral agora que leva em conta as diferenças internas de fase que estão contidas nesse fator exponencial complexo. Agora esse menos aqui, com esse menos dá mais, né? Essencialmente esse fator que determina. Então, na realidade, deixa eu ser um pouco mais preciso na notação, de acordo com a nossa. Esse é o valor exato do potencial vetor, então esse é o valor aproximado, ele vai chamar o potencial vetor de radiação. Né? É um subconjunto do potencial vetor que está na zona de campo distante. Certo? Eu chamo de ARAD. Certo? Já nessa aproximação, que é uma função que vai ser utilizada para a determinação dos campos na região distante. Então, essa integral aqui vai dar um resultado, certo? Uma vez integrando, né, é algo que depende da direção no espaço. Então, vai dar esse vetor, que ele vai definir esse vetor n, integral de volume, e esse vetor, em conjunção com o que define outros autores, chama de vetor radiação. É apenas um nome, né, tem algum significado, porque ele vai dar o campo de radiação, ele vai ser usado para calcular o campo de radiação, mas todo o problema agora dentro de emissão de radiação por elementos de corrente se resume a calcular o vetor radiação do problema, ou seja, essa integral. Né? Então, uma vez calculado o vetor radiação, você tem o potencial ARAD igual a observe que isso aqui é uma função, né? De quem, né? A função não depende da distância, né? Isso aqui não contém distância. Depende das variáveis angulares, né? No sistema de coordenadas esféricas.
Isso aqui vai depender essencialmente se é uma função de θ, enfim, tá? Você tem coordenadas esféricas. Você tem aí essa função μ n de θφ exponencial de menos jkr, né? Sobre 4πr. Bom, essa seria a expressão do potencial de radiação. Nem todo o potencial é utilizado para o cálculo dos campos. Alguns termos não vão aparecer nos campos de radiação. A gente vai ver agora quem são esses termos, né? Vamos calcular primeiro o campo H, né? O campo H fica como sendo 1 sobre μ rotacional de A, né? Então, se eu jogar essa expressão aqui, esse μ desaparece, você vai ficar com 1 sobre 4π. Você tem um rotacional do vetor n, né? Vamos tirar de volta aqui. Lembre-se, n só depende da variedade angular, então a gente vai ter uma forma específica do nada que vai atuar sobre n e uma função de r, né? Vou chamar de f de r. Em que f de r é simplesmente esse fator, é a onda esférica, né? Essencialmente, a gente precisa saber a derivada disso em relação a r, né? Porque na regra da cadeia ele vai precisar calcular essa derivada, então vamos já fazer isso agora. A gente precisa saber quem é df de r, né? F de r é onda esférica, quem é a derivada de f de r? Df de r é conhecido. Regra da cadeia, ele já fez isso algumas vezes, vai dar derivada disso vezes 1 sobre r, que dá menos jk sobre r vezes o exponencial, mais a derivada de 1 sobre r, que é menos 1 sobre r2, vezes a função exponencial. Então você tem isso aí, né? Então essa derivada é importante, que é a derivada da onda esférica. Algo do tipo jk sobre r. Eu acho que isso aqui está errado, não está certo. Jk sobre r menos evidência, mais 1 sobre r2. A gente vai deixar por aqui essa forma por enquanto, mas a gente já sabe que termos de 1 sobre r2 não devem aparecer na nossa formulação, né? Então vamos lá. Então, rotacional, né, de um vetor de uma função de r. Regra da cadeia, né? Menos n vetorial gradiente, mais f vezes rotacional de n, né? Então, isso aqui vai dar o quê, né? Menos n vetorial, né? Você tem aqui o gradiente de f é isso vezes a r, né? Então, menos com menos dá mais. Não sei se a gente deve manter essa derivada, acho que sim, né? Mais jk sobre r mais, né? 1 sobre r2. Eu vou deixar aqui, ele já vai despejar os termos acima de 1 sobre r, né? Vetorial, vou tirar isso aqui, n vetorial a r. Isso aqui também. O vetorial, né? E o fator exponencial. Mais f rotacional de n, né? Vou deixar todos os termos por enquanto, já a gente vai jogar fora os termos que não tem acima de 1 sobre r, 1 sobre r2 em diante. Rotacional de n, por sua vez,
se a gente for calcular, observando que ele só depende, né? Ele só depende da variação angular. Então o nabla reduz ao termo 1 sobre R. Desculpe. A θ sobre R de θ mais a φ sobre R seno θ de dφ. Então é essa parte angular do nabla que vai atuar sobre N, uma vez que ele não depende de R, né? Então derivada em relação a R seria um vetor, operação derivada em cima de R, não aparece aqui, tá? Então lembrando, né? Então a nabla rotacional de N é da ordem, é algo que varia com 1 sobre R, né? O F, por sua vez, varia com 1 sobre R e com 1 sobre R2. Então, o rotacional, então isso aqui é algo da ordem de 1 sobre R2, né? Isso aqui tudo, né? F rotacional de N, porque isso aqui varia com 1 sobre R, né? E o F varia pelo menos com 1 sobre R, né? Então isso aqui como um todo varia com 1 sobre R2. Então o rotacional de NF, né, vai dar esse fator aqui, mais o termo que varia com 1 sobre R, mais o resto que varia com 1 sobre R2. Ou seja, em outras palavras, né, rotacional de N vezes F dá o quê? Esse fator com esse JK, JK N vetorial AR sobre R exponencial de menos JKR mais termos da ordem de 1 sobre R2, que é um vetor na realidade, né? Então, ordem de 1 sobre R2 é um vetorzinho aqui, tá? Muito bem. Então nós temos aí que o H, né, o campo de radiação, que é dado por quem? Mi sobre 4π, que está aqui em cima, né? Faltou Mi aqui. Aliás, é 1 sobre 4π vezes rotacional de NF. Então, o campo de radiação, que é o campo que varia com 1 sobre R, é 1 sobre 4π. Vezes esse fator aqui, o termo aqui vai ser ignorado, uma vez que não é mais campo, isso aqui não é campo de radiação, como a gente já analisou anteriormente. Então, isso aqui vai dar, deixa eu botar de uma forma JK sobre 4πr exponencial de menos JKR. Temos aí nosso campo de radiação na forma de onda esférica, exponencial complexa em R e variação com 1 sobre R, né? Observe que, uma vez que N pode ter 3 componentes, né? Vamos decompor esse vetor em esféricas. Então ele vai ser chamado do vetor radial mais o vetor, mais a componente transversal de N, que é essa componente aqui. Vamos chamar isso aqui de NT. Por definição, NT ou melhor, né? Não precisa nem botar o vetor unitário. NT é o vetorzinho, né? Por definição, NT é esse vetor transversal à direção radial. NT, Nθ a θ, mais Nφ a φ. Né? Então, N vetorial AR, esse N vetorial AR vetorial AR dá 1, então fica só NT vetorial AR. Então, o campo de radiação fica inteiramente determinado, bastando você calcular a componente transversa do vetor radiação, ou seja, Mi NT vetorial AR sobre 4πr exponencial complexa
Temos aí o nosso campo H de radiação. Tá? Ok. Para calcular o campo H, vamos usar aquela relação entre campo elétrico e campo magnético. Né? Vamos falar só do campo de radiação. Né? Campo de radiação é igual a isso vem lá do 1 sobre J ômega epsilon, né? Rotacional de H é igual a J ômega epsilon E. Então, isso é 1 sobre J ômega epsilon, rotacional de H de radiação. Né? Obviamente, se eu tenho termos da ordem de R2 em diante aqui, eles vão ser pelo menos da ordem de R2, porque isso aqui vai ser derivado. Né? Então, eu não estou cometendo nenhum erro em desprezar esses termos. Tá? E, obviamente, vão aparecer outros termos aqui que vão ser desprezados, né? Porque a gente só vai ignorar os termos da ordem de R2. Né? Então, isso aqui é já a menos, né? Isso aqui tem termos de mais. Isso aqui não é preciso, né? Isso aqui seria... O campo de radiação é menos do que isso aqui. Isso aqui deve ter termos além de 1 sobre R. Mas esses termos vão ser ignorados também. Certo? Então, é nesse contexto que a gente está fazendo essa conta. Então, vamos colocar aqui essa expressão. Então, vai aparecer um μ, né? Sobre 4π. Novamente, temos aí μ sobre J ômega epsilon. Esse μ vem do campo magnético, né? Sobre 4π, vamos colocar o 4π logo aqui. Sobre 4π. Que é quadrado de impedância, né? μ sobre epsilon. Vamos deixar aí por enquanto. Rotacional desse vetor, visão esférica, que é a função f famosa, né? Rotacional do vetor NTR, produto vetorial, com aquela função f, que é a função onda esférica. F. Lembrando, f é o nosso famoso fator, que é a função esférica, onda esférica, menos JKR sobre R. Mais uma vez, né? Rotacional de um vetor vezes uma função, vamos calcular aqui fora. Nós sabemos que o gradiente de f, né, tem um termo da ordem 1 sobre R2, mas vamos fazer aqui. Então, rotacional disso vezes f vai dar menos isso vetorial gradiente mais f rotacional. Mais uma vez temos aquela situação, né? Isso é função das variáveis angulares. Isso aqui, aplicado a isso, é algo da ordem 1 sobre R. E a função f também varia com 1 sobre R, né? Que é onda esférica. Então, isso aqui é da ordem de 1 sobre R2. Então, nós temos rotacional de NTR, né, vetorial, vezes F é o quê? Isso aqui é a R derivada, né? Então vai dar... Isso aqui é a R, DF, DR, que nós sabemos quem é já, né? Então dá isso, vetorial, isso o inverso vai te dar AR, vetorial, NT, vetorial AR. E aí você tem DF, DR. Antes de calcular, a derivada já está calculada, vamos só fazer essa álgebrazinha aqui
produto triplo, né? Isso aqui vai dar esse escalar esse na direção desse, esse escalar esse dá 1, vai dar NT, menos esse escalar esse na direção desse. Só que esse vetor é ortogonal a esse, então dá 0. Né? Esse aqui vai dar NT df dr. E isso dá o que, né? df dr quem é? Foi calculado. Está aqui em algum lugar. Cadê ele? Aqui, derivada de f em relação a r. Dá o quê? Menos jk sobre r mais termo da ordem de 1 sobre r2. Menos jk sobre r exponencial. É menos jk vezes a função esférica. Vezes a onda esférica. df dr. Né? Mais o termo da ordem de 1 sobre r2. Então isso aqui dá menos jk função esférica vezes nt mais termo da ordem de 1 sobre R2. Então, com isso, nós temos o campo elétrico calculado de forma bem objetiva, né, e eficiente, certo? Né? Então, esse rotacional, que é o que estava faltando para calcular, deu isso aqui, né? O campo de radiação. Então, campo elétrico de radiação é um vetor colinear, né, com vetor transverso, o vetor radiação transverso. Dá esse fator aí, onda esférica vezes menos JK, com aquele fator lá, Mi sobre 4π J ômega epsilon, né? E aqui apareceu menos JK, NT, menos JKR, sobre R. Nós temos aí, está certo aqui, isso aqui dá o que, né? Deixa eu ver qual a forma mais adequada de apresentar isso. Né? Está faltando o JK ao quadrado aqui. Tinha esse JK aqui. Já tinha o JK anterior antes, que eu esqueci. É um K2, eu acho. Isso aqui deve estar errado, viu? Esse campo de radiação deve estar errado. Está faltando aqui, pessoal. Primeiro, não tem Mi, né? Um erro aqui anterior. E aqui tem um JK na frente. Eu esqueci, né? É a derivada onda esférica que apareceu. Né? JK sobre 4πr, né? Então, e o campo elétrico fica, deixa eu botar aqui o campo magnético direito, H de radiação, o campo correto, da JK, né? Derivado df dr, produto vetorial do campo vetor radiação transverso com a R, R, né? E o E de radiação vamos só verificar aqui o E de radiação desse rotacional aí, então dá para ver por aqui, inspeção. Isso aqui, esse fator aqui, rotacional disso,
campo rotacional disso sobre J ômega epsilon. Que dá JK ao quadrado, né? Isso aqui, tira isso daqui. Vai dar isso aqui. Vezes JK sobre 4πr. Se eu não estou errado, eu boto um sobre, sobre ômega F. Vai dar K2, né? Deixa eu ver. Magnético, só um minuto. JK, né? Deixa eu verificar essas contas aqui. Dá uma pausa aqui. Deixa eu só ver se tem alguma coisa errada aqui. Vamos voltar aqui para ver essas contas direito. Bom, tem um JK aqui. Né? Vamos colocar direitinho aqui, só para... Esse aqui não existe. Aqui tem um JK sobre J ômega m. Então fica K sobre ômega epsilon. Então você tem aí um fator K sobre 4π ômega epsilon, né? É o fator que vai aparecer 4π ômega epsilon, rotacional dessa quantidade que eu calculei. Então esse é o campo elétrico, né? Então esse é o rotacional deu. Cadê ele? Está aqui. Deu o quê? Deu isso aqui. Menos JK vezes isso. Então nós temos esse fatorzinho K sobre 4π ômega epsilon que multiplica. Então, a multiplicação desse fator K sobre 4π ômega epsilon com esse fator menos JK sobre R. K sobre 4π ômega epsilon vezes menos JK sobre 4πr NT exponencial. Acho que agora está correto. Então, o campo de radiação dá campo elétrico menos J, que tem que estar em fase, né? J e J em fase, certo? K2, esse 4π está sobrando, né, mais uma vez, sobre 4π ômega, tá certo? Não tá certo de novo. Né? Não tá certo. 4π ômega epsilon R, vetor transverso, vetor radiação transverso, exponencial menos JKR, e a gente pode manipular aqui um pouquinho, né? K2 é ômega 2 em epsilon, né? Então K2 sobre ômega epsilon dá ômega μ. Então temos aí o campo elétrico de radiação. Né? Menos J ômega μ 4πr vetor radiação exponencial complexa. Certo? Esses são os resultados que a gente obtém, ou seja, para a determinação das grandezas, né? Você tem essas expressões simples, ou seja, os campos de radiação elétrica e magnética são obtidos em função desse vetor radiação de forma simples, né? Apenas o vetor radiação transverso que aparece nas expressões. Né? Okay. O fator J e o campo H
tem um produto vetorial de NT com AR, né? Tá aqui, certo? Vamos determinar o vetor de pointing agora, que é E vetorial H, né? Então, S é o meio. O S chama de o vetor de pointing de radiação, na região de radiação. S sobre é um meio de E vetorial H conjugado. Radiação, no caso. Então, vamos calcular esse produto vetorial, né? Temos aí 1 sobre R2, menos J, conjugado da menos J, né? Então, você vai ter aí menos com menos dá menos. Então, essa radiação vai dar menos. A gente vê que direção vai dar, né? Menos 1/2 ômega K mi sobre 4πr ao quadrado. A exponencial complexa vai embora, né? Então vamos ver aqui, né? Ômega mi com K do campo magnético, né? Cadê? Tá aqui. Ômega mi com K dá ômega mi vezes K, 4πr ao quadrado. Exponencial complexa cancela porque é conjugado, né? Então fica o vetor transverso, o vetorial, a parte do campo magnético, que é NT vetorial AR. Então calculando o produto triplo, né? Esse escalar esse vezes esse, mais esse vetor ortogonal AR, né? NT escalar AR. AR dá zero. Menos esse escalar esse na direção desse. Na verdade, rigorosamente, eu estou fazendo uma coisa errada aqui e nas notas de aula, então corrijam lá também, né? H conjugado vai dar NT conjugado, né? Que esse vetor pode ser complexo, certo? Tem que tomar muito cuidado quando calcular essas coisas. Então, NT é ortogonal a R, né? Então você tem NT escalar NT conjugado. Então, mais uma correção nas notas de aula. Corrijam aí. Lá nas notas de aula está errado. Então, deixa eu mostrar aqui qual é o erro. Está aqui, ó. Esse é o errozinho importante. Ele não vai causar erro porque esse aqui está correto, né? Mas esse aqui é conjugado, certo? Na fórmula lá. Então, corrijam lá. Eu vou corrigir depois. Então, N escalar NT conjugado na direção radial, né? Esse menos considerado com esse menos, então você fica com uma expressão interessante aí, o vetor de pointing de radiação, é o que, né? Vai dar 1/2 ômega K mi 4πr ao quadrado módulo de NT vetor ao quadrado, né? Então o vetor de pointing está na direção radial. Isso. O vetor transverso, lembrando o módulo quadrado do vetor, né? É ele vezes ele conjugado. Vou fazer aqui direitinho, né? Só para ter certeza que dá certo, né? N θ a θ mais N φ a φ, produto escalar com N θ conjugado a θ mais N φ conjugado a φ. Isso dá o que? N θ ao quadrado módulo
mais NFI módulo ao quadrado. Isso é o módulo de NT vetor ao quadrado. Né? Então é módulo quadrado, soma dos módulos quadrados componentes que podem ser complexos. Então não podemos esquecer disso. Né? Esse fatorzinho ali pode ser calculado, né? Ainda. Né? Então, vamos expressar aqui um pouco mais. Esse ômega Kmi, né? Vamos escrever aqui direitinho. Ômega Kmi dá isso aqui vai dar ômega é igual a K vezes V, K2 V Mi, que é igual a K2 V1 sobre a raiz de Mi epsilon, vezes Mi. Isso aqui vai dar raiz de Mi sobre epsilon, né? Isso aqui vai dar K2 raiz de Mi sobre epsilon. Isso aqui se quiser, né? Isso aqui vai dar impedância de onda K2. O K2, por sua vez, é 2π sobre lambda. Né? Só para ter uma ideia do que dá, então dá 2π sobre lambda ao quadrado Z. Né? Então esse fator em cima do vetor de Poynting é 2π sobre lambda ao quadrado Z. Né? Então a expressão para o vetor de Poynting, você tem aqui π ao quadrado, né? Vamos só cancelar aqui o π ao quadrado com esse π ao quadrado. 4 com 32 dá 1/8, né? Então você vai ficar com Z sobre lambda R ao quadrado. Né? Então a densidade de potência, o vetor de Poynting, na zona distante, vai dar Z sobre 8 lambda R ao quadrado, né? Módulo do vetor radiação ao quadrado, AR. Né? E daí nós identificamos a intensidade de radiação. Isso é a componente radial do vetor de Poynting, só tem essa, né? Isso aqui é R2, intensidade de radiação. E você tem a intensidade de radiação, uma expressão simples, né? Ou seja, a gente mostra com isso que basta calcular o vetor radiação transverso e seu módulo quadrado vai nos dar a dependência angular da intensidade de radiação. Então é ele quem determina essa dependência angular. Saber esse vetor, o módulo quadrado dele, é quem determina isso. E para calcular a potência irradiada pela antena, pelo sistema irradiador, pelo radiador, o que vai dar a integral, né, no ângulo sólido, né, colocar assim simbolicamente, integral no ângulo sólido vai dizer a 4π de U de ômega, né? Então você tem toda a formulação. Então, em resumo, né, cálculo de diagrama de radiação, de campos distantes, de qualquer distribuição de corrente localizada, né? Primeiro, calcula o campo, o vetor radiação, que nada mais é que a integral de volume dessa quantidade mais, no caso, né? Desculpa, eu sempre confundo esse sinal aqui. E é mais. Integral de JK x' escalar AR. Calculou? Calculou. Calcula os campos de radiação, se quiser, se precisar saber alguma coisa específica. Né? Por exemplo, qual é a corrente que vai excitar uma outra antena, você precisa do campo elétrico. Né? Então, a radiação é uma expressão simples, JK, NT onda esférica, né? E
vetor campo elétrico de radiação. Menos J ômega mi NT e você tem a densidade de potência de radiação, acabou de calcular. Então esse é o fórmula. Calcula o vetor U, determina a sua componente transversal. Desculpa, esse aqui não, esse aqui é N, né? Estou confundindo aqui agora, deixa eu ver. Eu tinha usado U anteriormente para fazer para N, fiquei com isso na cabeça. Esse é N, determina o vetor radiação, determina a componente transversa desse vetor, calcula os campos de radiação e por aí vai, você vai determinando as grandezas de importância para determinar o diagrama de radiação e entre outras coisas. Né? Certo? Muito bem. Vou fazer algum exemplo específico. Né? É claro que esse curso não é dirigido para a disciplina de antenas, existe uma disciplina específica para isso. Mas a gente só está dando alguns conceitos básicos, mas vale a pena mostrar como é que é a essência do cálculo de uma dessas estruturas, que é a antena, uma antena simples, né, de fio reto, que pode ser alimentada de forma central ou de forma... você tem aí essas configurações, um sistema simples, né, em que você tem um fio. Imagina que você tem uma linha de transmissão, né? Você de repente pega um comprimento de linha de transmissão, vai até aqui, você de repente dobra e separa essas duas extremidades. Porque se você separar, você vai ter um comprimento razoável aqui. Se você não separar, você vai ter a distância, a separação, os efeitos de separação, que são os efeitos importantes, né? Na radiação, na irradiação do elemento, é a distância, né? Tempo, diferença de tempo, né? É isso que provoca o efeito desejado de você propagar para irradiar essa energia. Então a ideia é você separar. Você abre a linha de transmissão, bota um terminal para cada lado, você tem aí o que eles chamam de antena dipolo, ela está com uma alimentação central, né? A onda de corrente nessa linha de transmissão, imagine, você lembra que nós tínhamos uma onda de corrente, né? Em onda de tensão, né? Essa onda continua, tá certo? Então, dependendo aí do comprimento em relação ao comprimento de onda, você vai ter vários lobos ou algum. Mas o importante é que no final, tá certo? A corrente tem que ser zero, né? No final do nosso fio, né? Então você pode ter metade de uma onda, né? Então você tem esse efeito aqui, certo? Então isso aqui é a chamada antena dipolo, né? Você tem inconformidade com o nosso dipolo elétrico, né? Você tem, que é equivalente, né, no regime equivalente do tempo a uma correntezinha, um elemento de corrente linear. Você tem o dipolo, na maioria das situações a antena está suspensa, está acima do plano de terra, que age como um bom condutor, né? Então as coisas podem ser calculadas usando o método das imagens, né, o efeito desse plano de terra. A gente já falou isso no curso de eletromagnetismo 1, né? Então você tem um dipolo elétrico na presença de um outro, a imagem de um dipolo, tá certo? É um dipolo, né? Então você pode ter esse comprimento hélio, você tem uma imagem de comprimento hélio. Então efetivamente para o hemisfério superior você tem uma antena cujo comprimento é L mais L, 2L. Né? Então o efeito pode ser calculado como essa antena, só que calculado para o hemisfério de cima. Então isso aqui é equivalente a essa antena de comprimento 2 vezes maior. Né? Você pode calcular, né, colocando as formas de corrente idênticas, as formas de corrente para essa antena, e calculando a potência irradiada no hemisfério superior. Esses cálculos de antenas, né, levando em conta também superfícies vizinhas, não são objeto desse curso. Existe um curso específico para isso, o curso de antenas,
E a gente deixa isso para esse curso. Nosso objetivo é só mostrar como é que se calcula e o grau de dificuldade que se encontra ao utilizar aquelas expressões, né? A gente vai admitir, então, essa geometria, uma antena linear simples, uma antena de polo, alimentação central, né? Então você tem uma onda de corrente e na extremidade de cima, vamos dizer que isso aqui seja o eixo Z, a origem está aqui embaixo, então, eixo Z. Aqui você tem eixo Z, né? Esse eixo aqui. E aqui você tem Z igual a zero, né? Então essa forma de onda, ela ocorre do lado de cá. Observe que essas ondas andam juntas, né? Então essa onda aqui é idêntica a essa aqui, certo? Só que ela tem um nó nessa extremidade e essa aqui tem um nó nessa extremidade. Em L igual a Z, isso aqui dá zero, seno de zero dá zero. L igual a menos Z, isso aqui dá zero, né? Ambas têm o mesmo valor aqui, certo? Em Z igual a zero, seno de K0L. O número de onda é o mesmo do vácuo, porque essa é uma linha aberta, né? Então você tem um fio, a onda se propaga com a impedância característica, que é a impedância de onda, né? A onda se propaga com a impedância de onda de uma linha aberta, né? Você teria o número de onda, na realidade, né? Isso aqui não tem preenchimento, número de onda do vácuo, K0. Certo? Então, essa é a hipótese. Nós temos, então, essa corrente. Quer calcular, então, nosso objetivo é o quê? Calcular o vetor radiação. Então, a forma de onda de corrente e é dada por essa expressão, e seno de K0 L menos Z, na região 0 menor que Z, menor que L, pode ser menor ou igual aqui, né? Só contínua. E ir para cima também, seno, né? Corrente para cima, né? K0 L mais Z, na região de Z negativo. Menos zero, né? Então é isso que a gente fez, só para mostrar o que a gente está fazendo aqui. Imagina uma linha de transmissão, né? Isso aqui é convenientemente feito usando isso aqui, eu acho. Linha reta, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é isso. Tem uma linha de transmissão, eu quebro essa linha em algum lugar. Deixa eu aproximar ela um pouquinho mais. Bem próximo, né? Estou alimentando isso aqui com um gerador aqui nessa extremidade, né? Deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Então, só para caber um ponto de repente. Nós temos aqui, então nosso gerador alimenta essa linha de transmissão. Não cabe, né? Vou botar aqui no gerador. Né? Então a onda de corrente vem pela linha de transmissão e chega na extremidade. Daí o que eu faço? Bom, se eu quero irradiar com essa dimensão, essa separação, isso aqui é muito pequeno para ser um bom irradiador. Nós sabemos que essa distância, sendo pequena em relação ao meio de onda, eu não vou ser muito eficiente na minha irradiando energia desse sistema. Mas o que eu faço? Eu quebro essa linha de transmissão em algum ponto e crio uma antena, né? Então, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Vou quebrar aqui e aqui. Então, pego isso aqui, faço isso. Não quebrou nada. Se eu consigo quebrar direito. Deixa eu ver. Não, esse aqui. Então a gente vem aqui, adiciona uma quebra aqui em algum lugar. Tá? Adicionando, eu acho. Quando eu venho aqui, deixa eu ver se está certo agora. Então, isso que eu faço, né? Vou usar aqui posso fazer isso, é o que a gente faz em casa, né? Pega aquela antena, né? Varia um ângulo, né? Tenta ver se a gente consegue sintonizar. Vamos pegar uma antena desse tipo aqui e fazer isso. Né?
pega essa outra, faz isso. Então eu quebrei a linha de transmissão, agora eu aumentei efetivamente a separação das partes que carregam corrente. Agora tenho distâncias grandes, né? Isso aqui pode começar a ser comparável com o band de onda, eu posso ter efeitos mais significativos e aumentar a minha eficiência de radiação. Então a minha onda de corrente, que antes, né, ela continuaria até a extremidade, né? Antes ela continuaria até esse ponto, como sendo circuito aberto, teria uma onda estacionária. Agora você vai ter uma onda dependendo, né, do comprimento de onda. Você vai ter uma ou mais blocos, né? No nosso caso tem algum, por exemplo, isso aqui vai para zero, né? Onda, deixa eu fazer um gráfico aqui. Tem aqui um lugar que tinha originalmente o valor da corrente. Aí você tem aqui a forma de onda de corrente, agora seria assim, né? Isso quer dizer que a corrente está indo para cá, né? Antes ela fazia isso, volta para cá e faz isso. Então você tem esse sistema aqui, em que esses comprimentos já não é tão desprezível assim, né? Com aquela forma de onda. Então, primeiro, né, o que a gente vai fazer? Obter o vetor, entrar na região distante. Então, nosso vetor radiação, só lembrando, né, integral de volume, dV' J, exponencial de menos JK, x' escalar AR, mais JK, aliás, x' escalar AR. X' agora passa a ser a variável z'AZ, um ponto qualquer, né? Seja na parte de cima ou na parte de baixo. J dV' passa a ser I de Z', né? DL', que é DL', vou fazer assim, e DL' por sua vez é DZ'AZ. Então JDV passa a ser I DZ' AZ. Né? Você tem aí uma integral linear, né? Você teria a integral, o vetor radiação igual a integral menos L a L, né? AZ, ele é totalmente na direção AZ. Então você tem a função I de Z', JK x', né, que é Z', não é menos J mais, né? Z'AZ escalar AR. Isso aqui é esse todo escalar aqui. Que dá o cosseno de θ, né? Tem uma função aqui que é a função linear de Z', θ é fixo. Vamos colocar no vácuo, né? Então isso aqui é K0. Tá? Então o vetor radiação vai ser isso aqui não sai da integral, então fica a integral de menos L a L e de Z', JK0 Z' cosseno de θ, DZ' que eu esqueci aqui em cima. Tá? Muito bem, então a forma de onda I de Z' é dada por essa expressão, né? Para Z maior que zero, menos Z menor que zero, então nós temos aí duas integrais, né? Então essa é o vetor radiação. Então nós quebramos a integral em duas. Essa é válida na região inferior. Esse fator é sempre o mesmo, né? Isso aqui é na região superior.
Acho que tem um erro aqui, né? Ah, não. Isso aqui vai ser mais, né? Vai ser menos. Deixa eu ver porque eu estou botando menos aqui nessa expressão. Tem um erro aqui, né? Infelizmente temos um erro aqui. Tá? Vamos lembrar que isso aqui tem que ser mais, né? Então esse aqui seria a corrente na parte superior. E o DL não muda, né? O DL é sempre o mesmo. Está correto, não tem nada errado. TL' é sempre a mesma coisa, independentemente de onde você esteja. DZ' a Z. E a corrente é sempre para cima, então tá certo. Esse aqui está errado é mais, né? Isso deve acarretar algumas consequências, mas que o resultado deve estar correto, eu acho. Mas verifiquem as contas, né? Então, eu acho que eu verifiquei esse erro. Eu corrigi, só que eu não corrigi totalmente. Eu acho que eu tinha descoberto esse erro e acabei não corrigindo nas notas. Bom, essencialmente, né? Então nós temos isso aqui, esse fator. Resolver essa integral, tá certo? Só para dar uma ideia, né? Isso aqui pode ser transformado em a função seno, né? Seno de, chamar de U, é exponencial de JU menos exponencial de menos JU sobre 2, J. Sobre 2J, né? Então é o que tem aqui, 2J embaixo. Exponencial de J vezes isso. Então dá essa soma e essa diferença. Então as integrais não são difíceis de calcular, só dão trabalho, né? Então tem essa questão do sinal que a gente precisa verificar depois. Por isso está correto, né? Tem alguma... Nesse momento não dá para descobrir exatamente onde é que vai estar a correção desse sinal. Mas no final a resposta é correta, então eu devo ter corrigido. A integral dessas exponenciais é simples de calcular, certo? E depois de alguma álgebra, né, nós temos algumas continhas aí. Então no final, eu não vou agora buscar esse erro de sinal, mas vamos tentar achar quando for deduzir isso aí. Bom, no final você tem esse resultado aqui que está correto, certo? O vetor radiação é aquele vetor que tem a integração de calculáveis, não tem nenhum problema, então tem essa diferença de cossenos aqui. Agora aqui é cosseno de cosseno, né? Que aparece aqui dentro. E cosseno de K0L sobre cosseno de θ ao quadrado. E com o vetor radiação, nós podemos calcular a componente ortogonal a AR. Né? Então o vetor radiação está apontando aqui. A direção radial é essa, né? Nós sabemos que o campo de radiação ele tem a ver com a componente radial do vetor radiação, a componente transversal do vetor radiação, transversal em relação à direção radial, NT, que é a componente θ desse vetor, né? Então, a gente pode decompor o vetor em coordenadas esféricas, né? Tem essa componente aqui, então a componente transversa é toda escaladinha com a θ, e essencialmente eu preciso calcular então a z escalar a θ,
isso dá menos seno de θ. Né? Que os vetores AZ e Aθ estão, em princípio, né, formam mais de 90 graus. Né? AZ, AR com a θ. Π sobre 2, θ. Né? Então, cosseno de π sobre 2 mais θ dá menos seno de θ. Né? Então, um AZ escalar θ dá menos seno de θ aqui. Corrente transversal. Ela é real, né? Quer dizer, ela está em fase com a corrente I. Então, esse seno de θ cancela com esse seno ao quadrado. Então, a gente fica com essa mudança de sinal, cosseno caso L menos cosseno caso L cosseno, θ. Então, então você tem aí o vetor transverso, né? Certo? Esse vetor aí. Daí você tem os campos de radiação de forma direta, certo? É só calcular N vetorial R, a θ é o segundo vetor de base, a θ vetorial R dá assim, né? Então o campo magnético está na direção azimutal como deveria ser, né? Certo? E o campo E está na direção do θ, né? O campo E está na direção do N, que por sua vez está na direção do vetor θ. Então o campo elétrico dá diretamente esse vetor aqui. E é só elevar o nt ao quadrado, você tem o quadrado disso, em módulo disso aqui ao quadrado, você tem então a densidade de potência que está aqui. Né? E da densidade de potência você tem, tirando esse fator, você tem aí a intensidade de radiação, que é essa função de θ mais complicadinha aí. Né? Por exemplo, a antena de polo de meia onda, que é uma antena frequentemente utilizada, né? Quer dizer que esse comprimento mais esse dá lambda sobre 2, com 2L igual a lambda sobre 2, ou seja, L igual a lambda sobre 4. Se você fizer L igual a lambda sobre 4 aqui, dá cosseno de π sobre 2, que sai. E aqui fica π sobre 2 cosseno θ. Cosseno de π sobre 2 cosseno θ ao quadrado sobre seno ao quadrado. Você pode calcular a potência irradiada, né? Pela antena. E essa integral não tem resultado fechado, né? Você tem tabelas integrais, essa integral é calculada em termos de integrais conhecidas, cosseno de t sobre t, a integral tabelada, pode ser calculada, né? Então, isso aqui, por exemplo, deixa eu ver uma matemática aqui, ele tem o cálculo dela aqui em um lugar, a opção integrate, matemática de integração numérica, que está o valor dessa integral, né? Aqui está a função integral de cosseno de π sobre 2 cosseno de x ao quadrado sobre seno de x, né? Porque é integral de densidade de potência, né? Seno de θ dθ. Então, seno de θ cancela seno ao quadrado, vezes 2π, né? Então, essencialmente, tem a integral de cosseno do cosseno sobre seno, que é essa integralzinha aqui. E essa integral vale esse valor 1.21883. Né? Então, dá para se calcular a potência irradiada pela antena de polo, tá certo? Sabendo esse númerozinho, e daí a gente extrai. Deu 2π, né? 2π com 8π ao quadrado dá 4π aqui embaixo. 2π com 8π2, 4π. E aí você tem essa integral aqui que dá 21883. 21883.
né? Isso aqui, nós temos aí a potência irradiada pela antena de polo, né? Só para dar um exemplo, a gente falou anteriormente que a impedância de onda no vácuo é 120π. Se a gente jogar isso aqui, 120 por 4 dá 30, então a potência radiada é 36,56 e a resistência, porque isso aqui é um meio de R2, né? Dá esse valor bem conhecido, né, pelo pessoal que trabalha com antena. A impedância de onda, a resistência de radiação de uma antena de polo é 73 ohms. Tipicamente se usa cabos coaxiais de 75 ohms ou 50 ohms, tipicamente 75 ohms de antenas, porque eles estão muito bem casados, né, a esse valor aqui. Certo? Nós temos aí, mostrando alguns padrões de radiação. Vamos dar uma olhada. Isso aqui é a nossa antena, aquela anteninha. Mas vamos dar uma olhada aqui em alguns padrões de radiação no espaço 3D, né? Isso aqui é uma antena em que esse número aqui é um número... Deixa eu aumentar isso aqui um pouco. Deixa eu aumentar, né? Fazer assim para ver se ele... Bom, isso aqui é L sobre lambda, né? Ponto 25 me dá uma antena de polo, que é muito parecido com donuts, então um pneu, né? A distribuição de radiação no espaço dimensional. Mas o interessante é que à medida que você começa a aumentar isso aqui, você vai começar a aparecer, você começa a se alongar logos, certo? É o que a gente está vendo aqui agora, né? Deixa eu tentar visualizar isso melhor. Nós temos assim essas distribuições de intensidade de radiação, né? Espaço dimensional, formam essas figuras maravilhosas, né? Essas funções. À medida que você começa a aumentar, se você olhar para essa função aqui, você vai ter novos pontos de massa, né, à medida que esse número aqui varia. Que não tem de pontos desaparece, mas à medida que L sobre lambda é variável, isso aqui vai, essa função começa a ter novos pontos de máximo e pontos de mínimo, né? E a gente está vendo isso aqui no espaço 3D, né? Diagrama de radiação espaço dimensional. Assim por diante, a gente começa a formar figuras muito interessantes, né? Então esse é um pequeno lobo, né? Então você tem aí outra 1,25 lambda, né? Então você tem isso é L sobre lambda, ou seja, a antena como um todo tem 2,5 como meio de onda aqui nesse caso. Você tem emissão na direção ortogonal, né? Aqui é a direção ortogonal de polo, em direções outras. Vou aumentar um pouco mais para ver o que a gente pode ver aqui mais. Tentar aumentar um pouco. Melhor essa figura, né? Então nós temos aí cada vez mais distribuições tridimensionais cada vez mais complexas, né? A gente atinge valores muito intensos em certas direções, então por isso que a gente tem esses alongamentos que a gente está vendo aí. Isso aqui é um artefato que a gente está calculando nesse momento. Isso aqui não é assim, né? Eu tenho que melhorar a precisão para ele calcular melhor, certo? Então, deixa eu diminuir um pouquinho. Melhor isso aqui. Então, a gente vai mostrar
Você basta fazer um corte no semiplano, no plano φ constante, que a gente vê. Deixa eu fazer 0,5. 5 ao meio de onda, como um todo. Deixa eu botar 5 aqui. E ver algumas figuras interessantes. E também 5 não pode, né? Vai dar um 2,5. Ok. Você tem 5 ao meio de onda como um todo na antena, né? Agora, essas figuras. Dá para até fazer uns vasos muito bonitos com esse diagrama de radiação, né? Bom, no plano nós temos essa situação aqui. Deixa eu botar isso aqui para... tem aqui aumentando, né? Vamos ver aumentar o aumento da relação absorvida. Você vê o aparecimento de vários lobos, né? Então, essa situação. Não é interessante que a antena seja desse jeito, não para transmissão de radiodifusão, porque, por exemplo, um observador que estiver nessa direção, ele não vai ouvir nada ou ver nada, não vai receber sinal nenhum. E assim por diante, né? Então, é interessante que ela tenha só 2 lobos principais, né? Como essa antena aí, por exemplo, né? Essa aqui é uma antena dipolo que tem... A dipolo seria essa aqui, que tem esses 2 lobos alongados e que vai atingir um máximo, daí vai começar aqui, né? Nesse ponto aqui é o ponto onde ainda é tolerável, certo? Isso aqui é meio comprimento de onda, 0,54. É um comprimento de onda como um todo, a antena, certo? Ela irradia intensamente nessa direção. Se você tem uma antena de radiodifusão, tá certo? Ela suspensa em cima da Terra, você tem esse padrão só no hemisfério superior. Então você tem agora esses lobos não são interessantes porque, por exemplo, um observador aqui ou aqui, né? Ele não poderia receber. Essas antenas obedecem o princípio da reciprocidade. Então, se eu vier com a emissão nessa direção, eu recebo. Se eu vier com a emissão nessa direção, eu não recebo. Essa antena, como antena receptora, não poderia receber, né? Sinal de forma eficiente. Muito bem. Então, outra coisa importante a se considerar é a resistência de radiação como função do comprimento relativo da antena, né? Você tem aí esse gráfico, né? Esse de radiação versus comprimento relativo. Ou seja, isso quer dizer que o comprimento da antena meio, quer dizer que o comprimento da antena como um todo é igual a um comprimento de onda, né? Isso é metade da antena, 0,5. Você vê que a resistência de radiação varia, né? E ela vai ter uma tendência de aumentar em geral, na média. E essas impedâncias são impedâncias, essa resistência à radiação são difíceis de casar, você tem que fazer cabo de alimentação e de transmissão com essas impedâncias altas, né? Tipicamente os cabos são feitos com 50 ohms ou 75 ohms, né? Então você tem antenas de polo, você trabalha aqui nessa região de resistência à radiação. Muito bem. Para terminar, né, nós temos alguns parâmetros característicos de antena. A gente vai são só apenas definições que caracterizam o desempenho da antena, né? Existem muitas coisas que a gente não está falando aqui nesse curso, que quem quiser estudar um pouco mais sobre isso aí, pode fazer o curso de antenas, e aí você vai ter um melhor entendimento das características principais, né, desses componentes, certo? Mas, por exemplo, a gente não está falando de reciprocidade, né? As coisas que a gente está falando de emissão de radiação, o mesmo se verifica para as antenas que a gente analisa, se elas estiverem operando no regime de recepção. Então, se ela tem um determinado diagrama de radiação, esse diagrama de radiação pode ser utilizado para você saber a recepção da antena como vai se dar, né, em determinadas direções de espaço. Basta você olhar o diagrama de radiação, você sabe se ela vai ser eficiente na recepção de sinais em determinadas direções de espaço, simplesmente olhando para esse diagrama. Bom, alguns parâmetros característicos
que estão na norma do I3E de definições de termos para antenas, essa norma de 83, não sei se existe uma mais nova, eu acho que essa é a mais recente, já faz muito tempo, não sei se já foi revista, mas basicamente só tem alguns elementos importantes para tocar. Um deles é a intensidade de radiação que a gente já definiu, né? É a potência diferencial emitida no ângulo sólido de Ômega por unidade de ângulo sólido, que é simplesmente R2, densidade de potência por unidade de ângulo sólido. Né? A resistência de radiação é outro conceito útil, né, que determina o desempenho desses elementos, desses componentes, que sai daquela definição, né, potência média, né, igual ao meio de R2. E aí você determina, né, o que é módulo de ao quadrado na realidade, né, rigorosamente, né, o que seria módulo, né. Você tem a definição da resistência de radiação, a gente calculou. Isso aqui está errado, né? Isso aqui é um módulo quadrado, certo? Módulo I ao quadrado. Mais uma correçãozinha para vocês fazerem. A diretividade dá uma medida, né, de quão intensa é a máxima radiação emitida pela antena, ou seja, você pode calcular a intensidade média, né? Intensidade de radiação média, de que forma, né? Integra no ângulo sólido no espaço como um todo, que subtende o ângulo sólido de 4π, e dividir pelo ângulo sólido do espaço, que é 4π. Você tem a intensidade média, então você faz a razão entre a intensidade máxima e a média, você tem a diretividade. Né? Então, como a intensidade média, né, vezes 4π é a potência radiada, então esse produto aqui é a potência radiada e é radiada, né? Então você pode substituir a intensidade média pela potência emitida pela antena sobre 4π. Você tem outra expressão, né? Joga aqui, outra expressão para diretividade. Né? Então, outro parâmetro importante é o ganho absoluto de uma antena. Né? É a razão, sabe, da potência é a razão entre a máxima intensidade de radiação e a intensidade média, admitindo que a potência de entrada seja emitida isotropicamente pela antena. Então, aí entra um conceito novo que é potência de entrada. Potência de entrada não quer dizer potência irradiada pela antena. Se ela tiver perdas, por exemplo, essas quantidades não são iguais. Né? Então, se P é a potência ativa de entrada, da antena, a intensidade média, admitindo que essa potência de entrada seja emitida, né, é P sobre 4π. Né? Então, o ganho da antena vai ser a intensidade média e aquela de fato emitida, certo? Máxima, né? Então, se a antena não tiver perdas, isso aqui vocês podem verificar que dá a diretividade da antena. Né? Isso, repetindo, né? Isso só se torna mais tangível à medida que você começa a usar esses parâmetros mais frequentemente. Não é o objeto desse curso aqui. Esse é um curso de eletromagnetismo que te dá isso como introdução. Né? Então, à medida que você precisa determinar o desempenho de uma antena, você começa a necessitar de usar esses parâmetros para poder comparar diferentes desempenhos. E aí surge também o conceito de ganho relativo, né? Uma determinada antena tem um ganho absoluto G, você pode comparar essa antena com outra antena com ganho G0, então você tem um ganho relativo entre as duas antenas. Né? Então ele está só por completeza introduzindo sistemas. E com isso a gente conclui esse capítulo 11 e fica aí a próxima aula para a gente fazer os exercícios de revisão para o nosso quinto exame.